A gente segue aqui, Débora, ainda em Brasília, falando justamente sobre o Supremo, né? Julgamento no STF do núcleo 4 da trama golpista, é o núcleo das fake news. A Larissa Lopes está acompanhando. Larissa, boa tarde. Boa tarde, Carol, Débora, boa tarde a todos. Olha, Carol, o ministro Fux, ele terminou o voto dele agora há pouco, o voto que durou 3 horas, começou já às 2, assim que retomou a sessão nesta tarde, terminou agora há pouco e começou então o voto de Carmen Lúcia, que deve dar a maioria para a condenação dos réus do núcleo 4. Esse núcleo 4, que é conhecido como núcleo da desinformação, e de acordo com a denúncia da PGR, os integrantes desse núcleo seriam responsáveis por espalhar notícias falsas sobre urnas eletrônicas e também atacar instituições e autoridades. O ministro Fux foi o terceiro a votar e, além de se mostrar favorável à absolvição dos réus, disse que, em caso de condenação, o que é a tendência, que haja redução de penas e valor mínimo de multas. Para ele, não há provas e indícios de tentativa de golpe de Estado. Até disse também que a minuta golpista encontrada pela Polícia Federal não chegou a ser publicizada e que as conversas entre os réus sobre suposto golpe eram apenas trocas de mensagens privadas. Fux, ainda no início da sessão, Carol, afirmou que cometeu injustiças em relação aos julgamentos dos réus do 8 de janeiro, disse que seu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Ele tem sido questionado por ter votado pela absolvição de Bolsonaro e outros integrantes do núcleo 1 da trama golpista, depois de ter votado já pela condenação de vários réus pelo 8 de janeiro. Fux também se defendeu de críticas por ter votado pela absolvição de Bolsonaro e alfinetou indiretamente Gilmar Mendes, dizendo que ministros que nem pertencem à primeira turma comentaram o voto dele e que comentaram o voto que nem leram. Na semana passada, Fux e Mendes protagonizaram até um bate-boca após Gilmar Mendes ter criticado o voto de Luiz Fux. Os réus julgados hoje são Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército, Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército também, o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues, também o tenente-coronel do Exército Guilherme Marques de Almeida, o agente da Polícia Federal Marcelo Araújo e também coronel do Exército Reginaldo Vieira de Abreu, e, por fim, o engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha. Carol. Larissa, e antes do voto do ministro Luiz Fux, também já tivemos os votos de Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, né? Isso, exatamente. Então, o relator, Moraes, ele votou primeiro e o voto dele foi seguido por Zanin. Apenas para Carlos César Rocha, o ex-presidente do Instituto Voto Legal, Moraes votou pela condenação parcial, mas para os demais ele votou pela condenação. Ele absolveu apenas, então, Carlos César Rocha pelos crimes de golpe de Estado, dano qualificado e destruição de patrimônio tombado por falta de provas. Durante o julgamento, hoje mais cedo, o relator considerou o grupo responsável por integrar uma milícia digital, segundo ele, voltada à disseminação de ataques e desinformação sobre o sistema eleitoral. O ministro também afirmou que o núcleo atuou para interferir na legitimidade das eleições de 2022 sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro, já condenado nesse mesmo processo, e o ministro também classificou os réus como milicianos covardes que atacaram instituições, autoridades e até familiares de militares que se recusaram a aderir ao golpe. Carol. Obrigada, Larissa. A gente vai seguir acompanhando, Débora, votando a ministra Carmen Lúcia e depois, para fechar, o ministro Flávio Dino.